E que história é essa do Flamengo vendendo o Arrascaeta por 100 milhões de reais? Gente, vou explicar direitinho isso pra vocês. A informação foi de que o Al Nassr estaria disposto a oferecer essa quantia para tirar o Arrascaeta do Flamengo, mas eu vou explicar pra vocês sem sensacionalismo. Eu não vou aqui desmentir ninguém, mas eu gosto de ser bem claro e bem direto com vocês. Vou falar também sobre o Tite, que já trabalha junto com a diretoria pela reformulação, a reformulação que a gente tanto cobra para acontecer no Flamengo. Já tem alguns nomes na lista do Flamengo e do Tite que não vão ficar, e 2 desses nomes já estão confirmados: Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. Então não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar, que esse canal tem chegado a lugares altos com você ajudando. Falar sobre o Vasco, que tentou atrapalhar o Flamengo e o Fluminense com a TPU do Maracanã. O que é TPU? Termo de permissão de uso, que é o termo de permissão de uso que o Flamengo e o Fluminense têm, que é renovado de 6 em 6 meses, que acabou agora em outubro e foi renovado para novembro e dezembro. E após esses 60 dias de TPU, que é esses últimos 2 meses, vai ter a disputa pela nova concessão do Maracanã. E o Vasco ele tentou atrapalhar, tentou entrar na justiça com a liminar, entrou na justiça, mas a justiça não permitiu com que o Vasco ganhasse. Por quê? Flamengo e Fluminense vem gerindo o Maracanã desde 2019 ou até antes, né? E essa gestão ela é temporária, ela é renovada de 6 em 6 meses. Então, o Flamengo e o Fluminense vai lutar pela concessão de 20 anos do Maracanã. No caso, vão lutar junto contra outras empresas. A BSB Arena, que é aquela empresa que gere o Mané Garrincha, e o Vasco junto com a 777. Gente, espero que eu não consiga, espero que continue Flamengo e Fluminense, mas o Flamengo tome vergonha na cara e lute pelo seu estádio, porque já está na hora. Falar sobre John Textor, deu ruim para o dono do Botafogo, ele que após o jogo contra o Palmeiras, ele falou besteira, ele falou um monte de coisa, colocou o Campeonato Brasileiro em dúvida sobre máfia, sobre corrupção na CBF. A gente sabe que a CBF ela faz algumas coisas que a gente não entende, mas a gente não pode fazer acusação sem provas. E ele fez a acusação dizendo que tem corrupção, que o presidente Edinaldo Rodrigues deveria pedir demissão. E a CBF tratou de resolver isso logo e processou o dono do Botafogo criminalmente e também processou ele no STJD. E ele pegou uma punição de 30 dias. Não ficou muito claro se essa punição vai ser afastamento dos estádios, porque não foi muito bem explicado essa punição do dono do Botafogo. Mas, com esse exemplo aqui, a gente tem a noção de que não pode acusar sem ter provas. Eu tenho um canal aqui, falo com vocês todos os dias, tenho vocês como um público que está assistindo sempre, e eu não posso sair falando um monte de coisa, porque se isso chegar no ouvido das pessoas grandes, eles podem me denunciar e eu ser processado e responder processo. Você só pode acusar alguém de alguma coisa se você tiver provas. Então, o dono do Botafogo aí se ferrou com essa situação. Falar sobre o Fabrício Bruno, gente. Que história é essa de que o Fabrício Bruno está de saída do Flamengo? Acontece que saiu uma notícia ontem dizendo que o Fabrício Bruno não quer continuar no Flamengo para a próxima temporada. E a assessoria do jogador desmentiu. Chegou a público e falou, não é bem assim. Porque o jogador, ele não renovou com o Flamengo, a gente já havia trazido essa notícia aqui. Ele não renovou porque ele tem o interesse sim de ir para o futebol europeu. Ele tem interesse em jogar nos grandes clubes lá de fora também. Porém, ele não está fazendo nenhuma força para sair e não chegou proposta até o momento. Ele só não renovou com o Flamengo porque se ele renovasse com o Flamengo, ele estaria respondendo ao mercado europeu. Eu estou feliz aqui, eu quero continuar aqui e não precisa fazer proposta, porque eu já renovei com o clube que eu estou jogando aqui. Então ele não renovou, ele tem contrato até 2025 e sim, esse é o desejo do jogador, de sair, de ir para outro clube. Mas essas notícias que saem de momento não são verdade, até porque a janela não está aberta. Para um jogador sair, a janela tem que estar aberta, tem que ter ali a compra do jogador, o clube tem que estar de acordo para vender e o jogador tem que estar de acordo para sair. Mas eu acho que ele sai, gente. Eu acho que ele sai por quê? Ele não renovou porque ele tem o interesse de jogar no futebol de fora, a gente já sabe disso. E ele é um zagueiro que chama muita atenção. Eu não sei como ele não foi convocado para a seleção brasileira ainda, mas é bom que não tenha sido convocado, porque a gente vê os caras que são convocados e voltam não jogando nada. O Ayrton Lucas é um grande exemplo disso, tá voltando a jogar futebol agora, tá voltando a jogar bem. Mas foi convocado, voltou da seleção e, gente, caiu muito de produção o Ayrton Lucas. Espero que ele volte pro seu ápice do futebol de novo, mas é um lateral muito consciente. Mas falando do Fabrício Bruno, eu acho que ele sai sim. E o Flamengo já está correndo atrás de novos nomes para trazer para a zaga. Não só porque o Fabrício Bruno tem risco de sair, mas Rodrigo Caio
e Pablo não estão nos planos do Flamengo. Rodrigo Caio está nos seus últimos meses de contrato e o Flamengo não vai renovar. Fico triste pela situação do jogador, mas a reformulação precisa acontecer. Que história é essa de que o Arrascaeta está de saída do Flamengo, gente? Saiu essa informação de que o Al Nassr estaria disposto a oferecer 100 milhões de reais para o Flamengo para tentar tirar o Arrascaeta do Flamengo. Só que as partes, o Flamengo e o staff do jogador, negaram. Não teve nenhuma sondagem, segundo o Flamengo e segundo o Arrascaeta, o staff do jogador. Gente, essas informações eu não gosto de trazer como verdade para vocês, como já tá acontecendo, que não sei o que, mas também não gosto de desmentir ninguém. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Como eu vou pegar e vou falar, o Arrascaeta vai sair do Flamengo, tá acontecendo isso, já tem essa movimentação, sendo que não tá acontecendo nada. Então, não teve de fato essa movimentação do Al Nassr, mas essa notícia tá circulando. Eu coloco notícias entre aspas, porque se é verdade, vai acontecer em algum momento. Mas eu penso o seguinte, o Arrascaeta já teve sondagens do mundo árabe no meio dessa temporada. Chegou a ter proposta? Chegou só para o Arrascaeta e para o seu staff. Proposta ali, no caso, verbal, mas não chegou nada para o Flamengo e não aconteceu nada. Mas o Arrascaeta ele ficou ciente de que clubes do mundo árabe observam a situação dele. Gente, falar sobre a reformulação no Flamengo, nos bastidores o Tite já trabalha com o Flamengo para essa tal reformulação que a gente vem cobrando tanto. E 2 nomes já estão confirmados. Esses nomes são de Felipe Luiz e Rodrigo Caio, como eu havia falado no começo do vídeo. Esses jogadores já estão no final de contrato, não tem mais clima para eles continuar, porque o Felipe Luiz, idade já bateu ali no teto, e o Rodrigo Caio, risco de lesão, porque ele tem um histórico de lesão alto. Então o Flamengo está se prevenindo aí e fazendo essa reformulação. Eu espero que saia mais nomes, tem mais nomes para sair, mas o Flamengo ainda está avaliando. E o Flamengo precisa ir forte no mercado para trazer jogadores de fato, para compor elenco, para poder tirar as deficiências que o elenco tem. O Flamengo tem deficiência nas laterais, no meio campo e no ataque. E na zaga. Na zaga, no momento, tá tranquilo, mas vai sair os jogadores. Então o Flamengo tem deficiência em todos os setores do seu elenco. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Tamo junto. Valeu!